Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero tomar como referência 2 Samuel capítulo 20 e falar sobre o seguinte: foi Deus quem mandou para Davi o problema chamado Joabe. Deus é soberano. Ele sabe que às vezes precisamos de um espinho na carne. Deus, por vezes, coloca pedras no nosso caminho. Deus coloca ao nosso lado pessoas complicadas para podermos amar, para podermos exercer para com elas misericórdia, o fruto do Espírito, a paciência, o domínio próprio. Às vezes nós pensamos em nos casar com uma pessoa de sonhos, uma pessoa maravilhosa, um caráter maravilhoso, a pessoa que vai somar conosco, vai concordar com tudo na nossa vida, vai ser maravilhosa. E Deus coloca uma pessoa tinhosa, briguenta, uma pessoa dura de ceder. E aí? Nós reclamamos com Deus, mas eu pedi uma pessoa boa para casar, o Senhor me mandou um problema. Deus vai responder: é porque você precisa desse problema para se aperfeiçoar. Se eu mandasse uma pessoa maravilhosa, você que seria o ruim. Mas como eu mandei uma pessoa que é problema, você então vai ser aperfeiçoado no caráter cristão, no fruto do Espírito. É isto. Eu que mandei essa pessoa porque você precisava dela. Eu que mandei este espinho na carne porque vai ser útil para você. Nós precisamos aprender na igreja a caminhar juntos com irmãos que são problemas. Na igreja nem todos são trigo. Muitos na igreja são joio. Você já reparou isto? Mas, e aí, qual é a nossa atitude? Nós temos que separar o joio do trigo? Você já leu isso na Bíblia? Quem é que vai separar o joio do trigo? É você? Sou eu? Somos nós? Quem é que vai separar o joio do trigo, meu irmão? É o Senhor, e não é agora. E quanto a nós? Vamos tolerar o joio. Mas como? Temos que perdoar. Temos que caminhar juntos. Mas aí cabe a sabedoria. Você não vai adubar o joio. Você não vai regar o joio. Se você puder separar, você não vai dar honra para o joio. Não vai botar o joio para dirigir a igreja. Você tem que conviver, tem que aceitar, mas não vai dar honra para o joio. Nós podemos e devemos ter atitudes de sabedoria. Se por um lado não vamos julgar, não vamos fazer fofoca porque estaríamos pecando, maledicência, não vamos ficar passando adiante notícia do irmão que é problema, o irmão que é joio, nós não vamos combatê-lo, ficar falando mal dele, mas por outro lado a gente não vai dar honra para o joio, não vai ficar perdendo tempo com o joio. Você entende isso? Uma pessoa é problema. Você vai ficar discutindo, batendo boca, conversando, jogando conversa fora com uma pessoa, sabendo que não vai adiantar nada, não vai ter proveito nenhum. Você já perdeu muito tempo com essa pessoa, vai continuar perdendo. Quando você sai de uma discussão com uma pessoa assim, você sai aborrecido, chateado e estraga o seu dia. Você não consegue abençoar outras pessoas. No dia seguinte vai voltar a ficar batendo boca, discutindo com essa pessoa. Use de sabedoria, minha irmã. Fuja dessa pessoa. Você não é obrigada a andar com ela. Andarão dois juntos, se não houver acordo entre eles. Mas ele está na igreja, então tolere-o na igreja, mas não perca tempo com ele e nem dê honra para ele. Procure ocupar o seu tempo com coisas úteis, pessoas que produzem fruto, para crescer espiritualmente. A gente precisa usar a sabedoria na obra de Deus.
o Senhor tratou muito com um servo dele chamado Davi. Deus estava preparando Davi para grandes voos, digamos assim, para ocupar grandes posições. Davi não só foi o rei de todo o país, ele foi o construtor da unidade do país, ele foi o líder do país em guerras. Davi foi o que introduziu o culto a Deus, e o país pôde conhecer a Deus em culto e louvores, em música, em salmos. Davi foi um rei glorioso, ele apontou para a glória de Deus. Davi é mencionado na Bíblia toda, até o fim da Bíblia, no Apocalipse, Davi é lembrado. Davi iria ocupar uma posição tão elevada que Deus diz na palavra profética que no milênio o príncipe aqui na terra vai ter o rei, que é Jesus, mas vai ter o príncipe vai se chamar Davi. É muita honra para uma pessoa só. Por isso, Deus amassou bastante o Davi. Quando Deus amassa uma pessoa, é sinal de que Ele quer usar muito essa pessoa. Nenhuma pessoa vai ser usada por Deus em grandes manifestações, com grande poder, em cargos de liderança elevados, em posições elevadas, se primeiro ele não quebrar o eu dessa pessoa, se não amassar essa pessoa. Quando Deus está provando alguém, amassando seu coração, é porque Ele quer usar você grandemente e para você não se envaidecer. Isso ficou claro. O que Deus falou para o apóstolo Paulo é para você não se engrandecer, não se envaidecer. Davi foi amassado, provado, primeiro na sua própria família. Ele era meio largado, deixado pelos seus irmãos, ele não teve oportunidade de estudar. Depois ele sofreu nas mãos de Saul. Depois ele teve muita dificuldade fugindo de Saul para conseguir liderar aqueles primeiros homens que estavam com ele. Davi sofreu em tudo, sempre. Tudo foi difícil para Davi, ele teve que lutar muito, tomar tudo em guerras perigosas, sangrentas. Davi sofreu muito. Tudo demorou com ele. Quando se tornou rei, ainda não foi sobre o país inteiro, foi somente sobre Judá. Só depois de 7 anos e meio é que o restante do país veio a reconhecê-lo como rei, e mesmo assim, em meio a dificuldades, um país empobrecido, Davi lutou para fortalecer economicamente o país. Ele teve a bênção de Deus, ele trouxe a bênção de Deus para o país, ele liderou o país para guerras vitoriosas contra vizinhos belicosos, em tudo com muita dificuldade. Mas Deus não deixou que o Davi ficasse envaidecido por aquilo. Deus sempre mandou problemas para cima de Davi. Davi teve problemas com mulheres, com filhos e a família, ou as famílias. Davi teve problemas sempre para não se envaidecer. Mas eu quero focalizar o problema que para ele talvez fosse do principal, chamado Joabe. O Joabe era sobrinho de Davi. Por circunstâncias, ele veio se agregar a Davi, provavelmente ainda quando Davi estava com aqueles 400 homens fugindo de Saul. O Joabe sempre foi fiel e leal a Davi, mas era um osso duro de roer. O Joabe era difícil no trato, era uma máquina de fazer guerra, um legalista, uma pessoa violenta. Era difícil lidar com o Joabe. O Davi não tinha muito prazer pessoal em lidar com o Joabe, mas ele precisava do Joabe. Aqui está a palavra importante. Deus fez com que Davi precisasse daquele sobrinho, o Joabe.
E em determinada circunstância, Davi queria tomar a cidade de Jerusalém e lançou um desafio para os seus homens. Aquele líder que primeiro conseguir entrar e penetrar na cidade de Jerusalém vai ser nomeado chefe do exército. Foi a oportunidade que o Joabe precisava. O Joabe era duro, violento, um guerreiro de peso e logo mobilizou homens que estavam com ele, partiu, achou lá o túnel e o canal, entrou dentro da cidade e começou a conquistar. Depois Davi só precisou vir com os outros para consolidar o domínio sobre a cidade de Jerusalém. Para confirmar a palavra, ele reconheceu Joabe comandante do exército. Nunca gostando, em todas as circunstâncias, Davi não estava satisfeito com Joabe, mas o Joabe era fiel, leal a Davi, guerreiro valente, que sempre vencia batalhas e por isso o Davi não gostava dele. No capítulo 20 de 2 Samuel, nós vemos uma situação em que Davi queria afastar o Joabe e isso foi numa situação muito difícil. O Davi queria afastar o Joabe do comando e nomeou um outro sobrinho dele chamado Amasa para liderar o exército. O Amasa foi e não conseguiu reunir o povo no prazo, porque ele não era conhecido. Quem era conhecido e reconhecido era o Joabe. O Joabe, sim, conseguia liderar o povo para a guerra. O Amasa ainda não conseguia. E o que aconteceu? Quando o Joabe percebeu a situação, ele matou o Amasa. Ele disse, se eu não matar o Amasa, nós vamos ficar divididos e não vamos conseguir resolver essa situação. Então, eu preciso fazer isto. O Joabe era uma máquina de fazer violência. Ele entendeu que aquilo era necessário e matou o primo dele, o Amasa. O Davi ficou fulo de raiva, mas não conseguiu se livrar do Joabe. A realidade mostrou que só com Joabe à frente aquela missão poderia ser cumprida, a guerra poderia ser vencida e o Joabe se consolidou, mesmo contra a vontade de Davi, como o comandante do exército. Aí, quando tudo estava pacificado, Davi foi reafirmar a liderança sobre o país e provavelmente engasgado ele teve que dizer, olha, o Joabe vai continuar comandante de todo o exército, mas eu vou querer perto de mim o Benaia na guarda real, mas o Joabe vai ter que continuar. Muitas vezes na vida, tirando uma conclusão para nós vamos ter que aguentar um Joabe, porque ele tem dons, tem vocação, tem valentia, é de Deus e o Senhor vai fazer com que a gente necessite daquele Joabe. Você está entendendo, minha irmã? Quem sabe o Joabe é o seu marido, é um filho, é o patrão. Quem sabe o Joabe para você é aquele irmão líder na igreja que você não gosta dele. Quem sabe para você o Joabe é uma pessoa amarga, mas que você não pode abrir mão dessa pessoa porque você precisa dela. Você precisa dela. Deus fez com que você precisasse dela, mas você não gosta dela. Não é para fazer o seu gosto, é para fazer a vontade de Deus. Então entenda isso, Deus mantém essa pessoa, esse Joabe na sua vida, para você não se envaidecer, para você não se acomodar, para você não se encostar. E essa pessoa vai ser usada por Deus para trazer você para mais perto de Deus, para o caminho do Senhor, mais humilde, mais consagrada. Entenda isto, você vai continuar precisando do seu Joabe, isto porque Deus determinou. Não queira lutar contra Deus.